Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio 24 e aqui nós vamos ver sobre a mulher divorciada e as orientações gerais e abençoadoras. Do versículo 1 ao versículo 4, vem falando sobre quando um homem casa com uma mulher e depois do casamento ele descobre coisas reprováveis nelas, coisas indecentes. Aqui não tem a ver com adultério, tá? Ele descobre coisas que são indecentes e reprováveis. E aí ele poderia dar à mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora, mandá-la para a casa de volta aos seus pais. O Senhor não fez o casamento para que houvesse o divórcio nem a separação. Nos povos antigos já havia um costume e eles também já sabiam desse costume e até muitas vezes o praticavam assim, que depois de casado não gostasse da mulher, mandava embora e casava com outra. Então aqui foi permitido uma regulamentação. Não é uma lei de ordenança, é uma lei de regulamentação daquilo que já acontecia de forma inadequada. Então aqui teria o quê? Que dar uma certidão de divórcio a essa mulher, para que ela, com essa certidão, mostrasse que não foi por adultério que o marido deixou-a e que ela poderia estar ali recebendo um recurso para voltar para a casa dos seus pais. Agora, se outro homem viesse a casar com ela, tudo bem. Agora, se o primeiro marido quisesse voltar a casar com ela, depois que ela já tivesse estado com outro homem, aí seria impuro, porque ela já teria o quê? Se relacionado com um segundo homem. Eu confesso para vocês que quando eu li essa passagem, meu coração ficou apertado. Aí depois eu fui entender um pouco o contexto daquela época. E o contexto era realmente, não havia um compromisso sério e o homem, ele mandava a mulher embora por qualquer motivo. Então aqui não, ele tinha que dar uma certidão de divórcio. Então havia o quê? Uma escritura para isso acontecer, né? Agora, se nós formos ver lá no Novo Testamento, é muito claro, lá em Mateus 5, o Senhor fala que é reprovável o divórcio e ele só é aceito mediante adultério. Então, nós vemos no Novo Testamento também falando que só deve ter o marido somente uma esposa. Então, é bem reforçado essa questão do matrimônio na nova aliança. A partir do versículo 5, nós vamos ter, até o final, nós vamos ter vários itens sendo tratados. Por isso que o nome é Orientações Gerais e Abençoadoras. Então, aqui vai começar a falar que quando um homem for recém-casado, ele não vai ir para a guerra, ele vai ficar em casa durante um ano e não vai para qualquer compromisso público. E ele vai ser livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. E um ano também seria uma forma da mulher engravidar e assim dar o direito da continuidade da terra e da descendência, né? E no versículo 6 está falando sobre ao cuidado de como você vai... Deixa eu ler para ficar melhor, olha. Não tomarás como penhor as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso deveria tomar como garantia o meio de vida do devedor. Veja só, antigamente eles tinham uma pedra de moinho e essa pedra de moinho ela era para triturar os grãos. Então se rodava essa pedra de moinho e ela ia o que? Triturando os grãos. Então, essa pedra de moinho, ela servia o quê? Como sustento, sobre manutenção, sobre a vida dessa família. Então, caso essas pessoas devessem para outra, essas pessoas, elas não deveriam, as que tinham emprestado para essa pessoa, não deveria tomar como penhor a pedra de moinho, porque isso tiraria a subsistência da vida dessa família. Agora aqui também no versículo 7 fala que se alguém for detido em flagrante sequestrando, olha só, o irmão dentre os filhos de Israel a fim de explorá-lo, muitas vezes como escravo, ou vendê-lo,
ou sequestrá-lo, deverá ser considerado sumariamente. A gente acha essas falas tão estranhas, né? Mas o povo pagão fazia muito isso. E hoje nós temos também na nossa sociedade, né? Nós temos povos que são explorados, que nós chega aqui para nós artigos hiper baratos para comprar, porque existe uma exploração. Existe também a escravidão para explorar trabalhos escravos. Então, tudo isso hoje acontece, só que a gente não fica sabendo, mas é comum. E o comércio de pessoas também, nós sabemos que tem um comércio de mulheres para a parte de sexo. Então, tem muitas coisas ocultas que acontecem. Ó Senhor Jesus. Agora no versículo 8 diz assim sobre a lepra. A lepra era uma das doenças mais contagiosas. E nós sabemos que a lepra, na antiga aliança, ela tem também conotação de pecado. Então, tanto quanto a lepra quanto o pecado, ele tem uma facilidade de se alastrar muito grande. Então, por isso que tinha regras determinantes quanto à lepra. Nem mesmo Miriam ficou isenta da regra que teve que ficar fora do arraial. Aqui, a partir do versículo 10, vai falar também sobre respeito de empréstimos. Então, vamos supor, se alguém te emprestou alguma coisa, você não deve entrar na casa dele para pegar alguma coisa de penhor. Você vai esperar a pessoa dentro de casa e pegar e trazer o que ela pode ser de penhor a você. E isso, de preferência, você vai entregá-la no final do dia, ao pôr do sol, para que muitas vezes ela entregue até uma coberta, até algo que ela vai precisar à noite, vai precisar ali para sua manutenção. E dessa forma, aquela pessoa, ela vai ter gratidão e vai te abençoar. Me chamou muita atenção aqui de falar que essa pessoa, ela vai ter gratidão e gratidão te abençoe. Então você vê que nós também podemos trazer maldição para a nossa vida, mediante a gente trata aqueles que nos devem. De que forma nós tratamos eles? Nós também podemos trazer maldição para nós, como também trazer bênção, né? Também vai falar sobre o assalariado, que não se deve oprimir o assalariado. Não oprimas um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos seus irmãos ou seja estrangeiro que mora na tua cidade. Você deve pagar o salário dele ao pôr do sol, que eles pagavam sempre, era diária, né? Não era salário, é salário, porque era forma também, o salário veio da palavra sal, né? Mas era pago pela diária do trabalho. Veja só, muitas vezes a pessoa estava dependendo daquele dinheirinho que ele ia receber no dia para poder ter alimento para sua casa naquele dia, né? Aqui também no versículo 16 nós vamos ver que os pais nunca deverão pagar pelos erros dos filhos e os filhos pelos erros do pai, porque havia também entre os povos o quê? Que os filhos pagariam pelos erros dos pais e vice-versa. Então, se uma pessoa na família tivesse cometido alguma coisa que fosse condenável, toda a família muitas vezes era exterminada. Então, essas leis existiam em outros povos. Então, aqui também está se deixando claro que os filhos não pagam pelos erros dos pais, nem os pais pelos filhos. Depois do versículo 17, tem bastante ressalva sobre o órfão, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Sempre tomando cuidado com essas três classes de pessoa. Por isso que no Novo Testamento diz que a verdadeira religião é dar assistência aos órfãos e às viúvas, porque eles não têm um patriarca, eles não têm quem proteja, quem sustenta. Então, olha, não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás penhor da viúva. E aqui ele vai comentando novamente, reforçando isso. E fala também sobre quando uma pessoa tivesse uma plantação e tivesse fazendo a ceifa, a colheita no campo, né? E ele esquecer um feixe, não é para ele voltar para pegar.
ele vai deixar lá para que o estrangeiro, o órfão e a viúva possa também se utilizar, possa ficar com o feixe. E ele vai falar sobre a colheita das azeitonas, que deve sacudir as oliveiras. Esses dias eu vi, um carro, tipo um aparelho, né? Um tratorzinho, ele fica em volta da oliveira, põe uma capa, sacode a oliveira e cai um monte das azeitonas, né? Provavelmente aqui deveriam ser homens, né? Vários homens, né? Que sacudiam as oliveiras e aí caía todas as oliveiras no chão, as azeitonas. Então fala assim, olha, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Aquelas que ficaram nas árvores e não caíram naquela chacoalhada, elas deveriam ficar lá para que os órfãos, estrangeiros e as viúvas pudessem ficar com essas azeitonas. E aqui também vai falar sobre a colheita das uvas nas plantações, que eles deveriam fazer somente uma colheita, e as uvas que ficarem nos ramos das videiras deveriam também ser deixadas pelos estrangeiros, para os órfãos e as viúvas. Veja como a palavra orienta para a gente tomar responsabilidade por aqueles que estão fragilizados, por aqueles que estão em situações vulneráveis. Veja quantos princípios nós temos nesses versículos, né? O Senhor nos orientando por meio de a quem atender, de que forma atender, a maneira também de trabalhar com o empréstimo, a maneira de como no início do casamento, prestar atenção àquele início de casamento, os dois estarem juntos, né? E também lembrar-se sempre das coisas necessárias da provisão da vida e não lesar o outro quanto à provisão da vida. Também nos alertou quanto à lepra, que é o pecado. Olha, a fofoca é um pecado, né, gente? Veja como fofoca se alastra, fake news se alastra. Olha, essas coisas são realmente contagiosas, extremamente contagiosas, né? Nós estamos vivendo nesse período de contágio, de Covid, coronavírus. Veja como também o pecado, a fofoca, todas essas coisas são contagiosas. Que o Senhor possa guardar nosso coração, a nossa mente e os nossos pensamentos e o nosso proceder nessa terra. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.